eu quero explicar ou falar um pouco sobre a palavra caráter, né? Caráter é muito conhecida essa palavra, mas quando você vai nos pormenores, você vai entendendo melhor o que é. Então, segundo o dicionário, peguei algumas palavras lá apenas, diz que é traços morais da personalidade. É a maneira de agir e reagir de uma pessoa. Então, quando uma pessoa tem bom caráter, ela vai reagir de tal forma a tais situações que acontecem na vida dela. E quando ela tem um mau caráter, claro, será o oposto da reação, não é? Da ação ou da reação daquele que tem bom caráter. Então você consegue perceber o caráter de alguém no dia a dia pelas atitudes que ela tem, pela resposta que ela dá a cada situação que acontece na vida dela. Seja uma questão de vitória, uma conquista que ela alcança, porque quem alcança uma conquista, às vezes ela pode usar aquela conquista para se ensoberbecer e pisar no mais fraco, não é? Humilhar o mais fraco, dizer a alguém, olha, tá vendo, eu estou tendo sucesso e você não. Da mesma forma, quando a pessoa tem uma derrota, uma perda, ela não se comporta muitas vezes bem com aquela derrota e às vezes é agressiva, não é? Ela se comporta mal porque perdeu e ela não sabe, aquele mal perdedor não sabe perder, não é? Ela não aguenta perder, ela não suporta perder. Não é bom, ninguém quer perder, mas a nossa ação diante dessas situações vai mostrando o nosso caráter, vai identificando aos outros quem nós somos de verdade. Então, continuando, o caráter é a firmeza e coerência de atitudes. Então, a pessoa de um caráter firme, ela vai se manter naquela postura indiferente da situação, ainda que pressionada. O caráter dela não vai mudar. Veja Jesus, ele estava jejuando 40 dias e aí vem o diabo confrontar o caráter de Jesus, querer ver se Jesus perde aquele forte caráter que ele tem, aquela posição firme. E aí ele diz lá, transforma essas pedras em pães, não é? E Jesus diz, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, não é? E aí ele vai dando resposta, mostrando o seu forte caráter, o seu comportamento corretíssimo que ele tem. Então é a firmeza, a coerência das atitudes. Alguns sinônimos de caráter: índole, não é? Uma pessoa que tem boa índole. Temperamento, ela tem um bom temperamento. A natureza, quando você tem uma natureza, nada muda, a sua reação quando acontece algo, ela é da natureza, ela é a sua essência. Por isso que é interessante quando falamos de agir e reagir, porque quando você pensa, você pode até manipular o seu comportamento. Mas quando você é pego de surpresa em uma situação, você reage pela sua natureza, você reage realmente como você é. Às vezes o seu cérebro nem pensou para aquela ação, mas como você é assim, então você responde automaticamente, é reflexo. Então, o caráter seria aí a natureza, o gênio, não é? O jeito da pessoa se comportar, tudo isso é o caráter. A pergunta então é, como você se comporta diante das situações da vida? Como você tem se comportado? Qual tem sido o seu caráter? Será que você já se olhou realmente no espelho, fez essa indagação? Eu quero mostrar na Bíblia, por exemplo, alguns exemplos, ou pelo menos 2 exemplos, de pessoas de caráter, não é? Um de bom caráter e o outro de mau caráter. Eu poderia escolher outros, porque há muitos homens de bom caráter na Escritura, mas preferi escolher Daniel. Daniel, aquele que foi lançado na cova dos leões, quando levado à Babilônia, ele é um bom exemplo de um homem de um forte caráter, de um comportamento agradável a Deus. Porque Daniel, ele quando foi levado ainda jovem para a Babilônia, ele abriu mão de comer as iguarias do rei, as melhores comidas, ele poderia participar das coisas ali agradáveis do reino. Era um reino estranho a ele, ele era um estrangeiro naquela terra, e ele poderia viver ali como se fosse um príncipe.
porque se escolhia alguns que tivessem boa aparência, que fossem inteligentes ali, do povo escravizado, para colocar ali, porque poderia servir para aquele reino que havia conquistado. Então Daniel é um desses jovens que é tomado para ser colocado na casa do rei. E ele poderia se esbaldar ali, ele poderia comer do melhor, viver a melhor vida para um jovem. Mas aí ele abre mão disso. E ele diz, eu não quero as iguarias do rei. Eu posso estar em terra estranha, mas eu tenho um forte caráter, um caráter firme. Se fosse na minha terra e nas condições que a minha religião imporia na minha terra, eu me manteria me abstendo dessas comidas aí que são impuras para o meu povo. Mas não é porque eu saí da minha terra e estou em uma terra diferente que eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou continuar agindo como eu acredito que devo agir. E ele sentia vontade, como qualquer homem. Imagino que ele via aquelas comidas e dava água na boca. Ele sentia o cheiro, porque palácio tem as melhores comidas. Mas ele se abstinha daquilo. Ficava em jejum. E o que estava cuidando dele disse, olha, mas isso pode me causar problemas. Ele disse, não, deixa eu ficar um tempo, e se a minha aparência, se eu ficar fraco, frágil, porque eu não estou comendo a comida do rei, aí então nós paramos com esse modo de vida. Mas se não, você vai ver que vai ser diferente. E amados, era para que a alimentação dele, ele se tornasse fraco, com uma aparência assim de quem não está se alimentando bem, mas passou-se o dias e ele estava mais bem, vigorosamente, ali aos olhos daqueles que estavam olhando para ele. Um homem de forte caráter. Ele, com certeza, mantinha a sua posição, porque ele estava agradando ao seu Deus e por isso ele estava ali fazendo aquilo. Ainda, no que podemos ver a Daniel como um homem de forte caráter? Porque ser fiel, mesmo quando há risco de vida, aí é difícil. E agora, quando ele já alcançou uma certa posição, criam-se uma lei e dizem assim, aquele que fizer qualquer petição, qualquer oração a qualquer um Deus, a qualquer uma pessoa, no espaço de tempo, e não ao rei, esse vai ser lançado na cova dos leões. E a lei, amados, ela foi produzida propositalmente para prejudicar aquele homem, Daniel. A lei foi feita sobre medida, com o propósito de trazer mal para Daniel. E Daniel sabia, ele não era uma pessoa ingênua. E quando ele ouviu que quem fosse orar no espaço de tempo a qualquer Deus, ele poderia então mudar a sua postura, não ser um homem de forte caráter. Mas ele disse não, ainda que a minha vida esteja em risco, eu vou entrar aonde sempre entrei, não vou fechar a janela para que as pessoas não me vejam, porque eu não vou me esconder. E aí então ele foi lá, se ajoelhou e continuou orando. Talvez ele poderia ter dito não, ou alguém dizer, não, mas pelo menos ore baixinho. Eu acredito que ele deve ter aumentado a voz e orado com mais intensidade ainda. Senhor, esses homens querem me matar, não tem problema, continuo na posição, continuo firme, porque eu estou te servindo, te buscando. Ele continuava 3 vezes no dia, fazendo as suas orações, as suas petições, não ao rei, mas ao Todo-Poderoso. Como consequência disso, eu faço questão de ler apenas, só para não ficar nas minhas palavras, mas em Daniel, no capítulo 6, quando ele já está na cova dos leões, porque todos aqui, eu imagino, já sabem, né, o que aconteceu ali, ele é lançado na cova dos leões, os leões ficavam famintos por vários dias, não é, com propósito apenas, eles não tinham cadeira elétrica naquela época, então é uma forma rudimentar de matar, não é, o culpado. Então eles não tinham cadeira elétrica, a forma era colocar os leões com muita fome, e aí jogaram Daniel lá, e aí aqui em Daniel capítulo 6, versículo 22, diz assim,
o meu Deus, é a resposta de Daniel dentro da cova ao rei que está fora. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Assim é que Deus trata um homem de bom caráter. Assim é que Deus trata uma mulher de bom caráter. É assim, Deus foi lá e protegeu, guardou, livrou. Nós não precisamos ler o resto, mas nós sabemos que ele saiu dali exaltado. Os seus inimigos foram lançados no lugar dele, naquela cova, e ele permaneceu, vamos dizer assim, como líder. Queriam arrancá-lo ele da posição, mas Deus o manteve naquela situação. E aqui, amados, entra mais uma vez a postura de Daniel como um homem de forte caráter. Porque mesmo sendo exaltado, ele, em terceiro lugar, ele agiu com humildade, mesmo em posição de destaque. Porque às vezes a pessoa se revela quando ela é dado honra para ela, não é? Ela é colocada em posição de destaque. Daniel poderia se ensoberbecer, ser arrogante, mas nós não percebemos isso na história dele. Pelo contrário, ele é um homem humilde, porque alguém de caráter, mesmo quando é exaltado, não se ensoberbece, não se exalta, reconhece, e várias vezes ele mesmo diz que ele não pode fazer nada, mas é Deus quem está fazendo através dele, reconhecendo que é Deus. E em quarto lugar, porque eu acredito que Daniel é um homem de um forte caráter, porque ele é um verdadeiro adorador. Em todos os momentos da sua vida, você percebe ele adorando o Senhor, ele exaltando. Até esse ato que citamos agora, ali ele estava adorando a Deus. Eu não duvido que ali naquela cova, ele estava cantando louvores, exaltando ao Senhor. Talvez os rugidos dos leões faziam coro ao seu louvor, à sua adoração ao Deus que estava ali, junto com ele, através do seu anjo protegendo e guardando. Esse é um exemplo de homem de forte caráter, de um bom caráter. Mas quero falar também um exemplo de uma pessoa de mau caráter. E nesse caso, eu escolhi Judas. Há muitos outros, não é, de mau caráter, mas talvez esse chame mais atenção porque ele traiu Jesus, não é? Mas Judas Iscariotes mostra o seu caráter, porque em um certo momento, e por isso eu até citei que o louvor aí concorda com esta mensagem, no momento de uma mulher estar ali adorando a Jesus, quebrando o vaso e derramando aquele óleo sobre, aquele perfume sobre Jesus, fazendo uma adoração, ele não está preocupado com a adoração a Deus, ele só está preocupado com o dinheiro, porque ele diz, a palavra diz que Judas cita o seguinte: mas isso é um desperdício, é quase um ano de trabalho, o dinheiro que ela está gastando agora, jogando fora agora, poderia ter convertido esse perfume caro em dinheiro, e ele poderia ser usado para os pobres. Mas o texto, amados, eu não vou ler para lhes cansar, mas o texto chega a dizer que ele não estava preocupado com os pobres, mas é porque ele era o tesoureiro e ele pegava o dinheiro que estava ali. Ou seja, ele era um homem de mau caráter, porque uma pessoa de mau caráter, ele rouba, mas eu creio que uma pessoa duas vezes de mau caráter vai roubar a oferta, né? Dinheiro de pessoas muitas vezes humildes, de pessoas simples, do povo, que deu com suor, que deu com todo o amor para Deus. E aí vai lá Judas Iscariotes, que é um mau caráter, e pega aquilo, e toma aquilo, e tira aquilo. Tira do humilde que entregou para Deus, mas está tirando do próprio Deus. Então, isso mostra o seu grande mau caráter. E aí também podemos dizer que, claro, isso é principal, que ele traiu Jesus.
a palavra diz, não é? Cita muito bem sobre isso em Marcos. Veja comigo, por exemplo, aqui em Marcos, não é? Porque os evangelhos falam, mas Marcos no capítulo 14, no versículo 10 em diante, podemos dizer que ele foi um mau caráter. Por isso, porque ele vai vender Jesus, você vê que o foco dele é o financeiro. Porque ele vai entregar Jesus, mas o que ele vai ganhar? Não é? Entregar Jesus. Ele vai ganhar dinheiro, ele está preocupado com dinheiro. Eu meditando sobre isso, eu fiquei pensando, é uma coisa absurda, né, amados? Você acha que ele já não tinha muito mais do que 30 dinheiros, pegando da bolsa, pegando da oferta? Ele não estava satisfeito, olha só, já pegando o dinheiro que não era seu, mas ele vai vender Jesus, que é a fonte da sua riqueza agora, porque ele está roubando Jesus, não é? Está roubando a oferta. Olha só como age o homem que tem mau caráter. Em Marcos capítulo 14, versículo 10, assim: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Para entregar Jesus, quer dizer, ele não foi persuadido, ele foi convencido a fazer a entrega de Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Ficou tramando, quer dizer, não é um erro momentâneo, não é um erro de momento, não é um lapso que a pessoa tem, não, é um erro programado. Não sei se você sabe, mas na lei, quando você comete um crime e você comete um crime no impulso, você tem uma pena. Mas quando você planeja o crime e você cumpre o crime, aí a pena é muito maior, porque dá tempo da pessoa voltar atrás. Ela não havia planejado, então de repente no impulso a pessoa fez algo errado, a pena é menor. Planejou, a pena é maior. E ele aqui no caso teve tempo, ele ficou pesquisando o tempo, a melhor ocasião, a melhor hora, porque Jesus era muito acompanhado, muito bem acompanhado, havia muitas pessoas, e é claro, se Jesus tivesse acompanhado por muitas pessoas, de repente ele poderia ser defendido pela multidão. E eles temiam, né, porque as pessoas seguiam a Jesus fielmente. Então ele é um mau caráter porque traiu Jesus entregando por moedas, 30 moedas. Ele é um mau caráter porque foi incapaz de se arrepender e pedir perdão, porque ele reconheceu o erro que havia cometido. Não demorou muito. Assim que ele fez aquilo e ele viu que Jesus foi preso e que o propósito não era só prender, mas matar, veio o remorso, não o arrependimento, mas um remorso muito grande que o dominou. E se ele tivesse um bom caráter, sabe o que ele faria? Ele iria para a frente da cruz, porque ele teve tempo para isso, ou iria ali tentar ver se conseguia alcançar Jesus e dizer: Jesus, me perdoe, eu estou arrependido, eu fiz errado. Quem sabe, não é? Porque Jesus é longâmino, se ele perdoou aquele ladrão que estava lá do lado, talvez até tivesse perdoado Judas Iscariotes. Está lá, ele tendo a oportunidade de se arrepender, mas é tão mau caráter que ele prefere a morte. Ele prefere tirar a própria vida do que fazer aquilo que é correto, que é o mais acertado, que era se arrepender profundamente. Então, a falta aqui do arrependimento, amados, mostra a falta de caráter. Quem tem caráter se arrepende. E não só se arrepende no coração, mas expõe esse arrependimento. É duro quando você erra e chega para a pessoa e diz assim: olha, me perdoe, eu errei. Tão difícil, né, a gente assumir que erramos. Mas isso é de uma pessoa de forte caráter, de uma posição firme, que agrada a Deus. E ele mostra aqui que não é esse bom homem, não é esta boa pessoa. E pior de tudo, amados, pior de tudo, em quarto lugar aqui, sabe o que me chamou muita atenção para o mau caráter de Judas, para o mau caratismo de Judas? Foi a questão dele não se contentar a não fazer o que deveria ser feito e impedir que os outros façam. Eu vou falar algo aqui não estranho.
você tem o direito de não adorar. Olha só, você tem o direito de não adorar, porque Deus te deu livre-arbítrio. Você não é obrigado a adorar. Deus não chega aqui e diz assim, ó, ou você me adora. Não, você tem o livre-arbítrio. Todos estamos aqui pelo livre-arbítrio, é ou não é? Todos viemos aqui, estávamos cantando louvor anterior aí, por quê? Porque temos livre-arbítrio. Então você tem o direito de não adorar. Você tem dever de adorar. Mas você tem o direito. Escolha a sua. Vai haver recompensa? Vai. Se você não adorar, você vai ter recompensa. Não é? Um não adorou, não glorificou o Senhor, foi comido por bicho, não é? Mas Deus não te impõe, diz, não, você vai ter que adorar, você vai ter que fazer. Contra a sua vontade, não, se você quiser, você pode ficar no mundo à vontade, fazer o que você quiser. Mas sabe o que incomodou e que incomoda na posição de Judas, amados? Que ele não só não queria adorar, mas queria impedir os outros de adorar. Porque quando aquela mulher estava derramando óleo sobre Jesus, ela estava fazendo o quê? Adorando a Jesus. Jesus talvez até permita que você não o adore, mas ele não vai aceitar se você impedir alguém de adorá-lo. Isso incomoda muito Deus. Porque uma coisa é você não querer, outra é você querer e alguém querer impedir a sua adoração. O castigo é duro para aquele que vai e se impõe querendo impedir. E você vê uma coisa, não é, amados? Olha como sempre aconteceu, e não duvido que isso esteja acontecendo na sua vida, o marido tentando impedir a esposa de adorar, o filho tentando impedir de uma forma ou de outra, porque sempre aconteceu. Os dois exemplos que eu peguei aqui mostram claramente, Daniel estava sendo proibido de adorar a Deus. Essa mulher aqui estava sendo proibida de adorar a Deus, mas eles não o impediram. E se você está aqui, é porque você não foi impedido de adorar a Deus. Ainda que tentaram, nós estamos aqui glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Se você crê, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele aí, diga glória a Deus. Nada me impede de adorar ao Senhor. Nada nem ninguém, nenhuma lei do rei vai me impedir de adorar ao Senhor. Amém. Falando tudo isso que falamos até aqui, amados, eu quero chegar aqui realmente na essência desta mensagem, que é: quem converte o homem é o Espírito Santo de Deus. Bem, vou repetir: quem converte o homem é o Espírito Santo de Deus. O bispo faz a parte dele, os evangelistas aqui fazem a parte deles. Nós, como familiares, tentamos convencer os nossos familiares, mas nenhum de nós consegue converter o coração de alguém. O único que é capaz de converter o homem é o Espírito Santo. Nem eu mesmo. Eu já pensei no começo da minha conversão, quando eu comecei a ter um grande temor por Deus, falei assim, eu acho que eu vou fazer um vídeo falando para mim mesmo, igual aqueles filmes que viajam no tempo, né? Fazer um vídeo para mim mesmo, dizendo assim, ó, se você se desviou, volte para o caminho de Deus. Mas eu sei que não tem poder, porque nem eu mesmo posso me converter, nem você mesmo pode se converter. Mas sabe o que é interessante, amados? Eu descobri, buscando esta mensagem com Deus, é que quem converte o homem é o Espírito Santo. Mas quando fortalecemos o nosso caráter em Deus, você passa a ter o poder de converter os sentimentos. Olha só como isso é profundo. Você é convertido por Deus, o Espírito te converte, mas aí você passa a ter o poder, já convertido, quando você está convertido a Deus de verdade e fortalece o seu caráter, você pode converter o seu sentimento. Olha que interessante isso, você tem esse poder. Veja um exemplo. Quando Deus fala com Josué, Deus sabe os sentimentos que Josué está tendo. Qual é o sentimento de Josué? Pelas palavras de Deus, o sentimento de Josué é de medo, e qualquer um teria. Quando você assume qualquer posição no trabalho, na escola, você não sente medo? Até quando a gente entrou na primeira série da escola, a gente não tinha medo, porque é tudo novo. Aí você entrou num cargo lá na empresa, de repente coloca num cargo acima.
Você fica com medo, você fala, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que vai dar certo? Então ele sentia medo, por quê? Porque ele está assumindo a posição de Moisés, ele está assumindo o cargo de Moisés, e é difícil, a situação é muito difícil, ele vai enfrentar inimigos fortíssimos. E qual é a palavra de Deus para ele? Ele diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Deus poderia ter introduzido nele o sentimento de força e de ânimo, é ou não é? Mas não é Deus quem faz isso. Deus pode falar, Deus pode usar uma pessoa, mas quem tem essa iniciativa de ter ânimo, de ter força, de ter vigor, é a própria pessoa. É como se Deus dissesse, ô Josué, que você a partir de agora tem um caráter firme. O que você vai ver diante de você são muralhas fortes, são fortes homens de guerra, mas que você tenha força, vigor dentro de você, para que isso não te abata, ainda que você seja fraco aos olhos deles, não tem problema, porque eu sou contigo, mas é você que interiormente tem que ter essa força, esse vigor. Então ele teria que converter aquele medo que ele tinha em força, e nós sabemos, amados, isso aconteceu com vários líderes que Deus levantou para o povo. Eram pessoas fracas, pessoas que diziam, eu sou mais fraco, eu sou mais pobre, a minha família é a mais vil do povo. E aí Deus dizia, não, vai nessa tua força, vai nesse teu ânimo, vai nessa tua capacidade, porque Deus diz, e o homem é quem tem que ter essa iniciativa. E Deus sabe quem vai ter esse poder, essa iniciativa. Então eu quero repetir isso, amados. Quem converte os sentimentos é você. Não vai ser o pastor que vai converter os seus sentimentos. Às vezes você está abatida, sentindo dominado por qualquer sentimento, porque todos nós somos homens, somos sujeitos a esses sentimentos. Somos sujeitos às paixões, diz a palavra, mas somos nós quem podemos converter. As situações não podem impor qual o sentimento que você deve ter. Mas o que Deus quer falar conosco é que temos o poder de converter. Eu quero ler para você em Provérbios, capítulo 27. Veja só que interessante. Talvez você esteja pesado hoje aqui. Esteja pesado. E olha o que diz em Provérbios 27, versículo 3. Pesada é a pedra, e a areia também. Mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Interessante, né, amados? Os sentimentos aqui são mais pesados que algo físico, né? Que a pedra e que a areia. Cruel é o furor e impetuosa é a ira. Mas quem parará perante a inveja? Então está falando de sentimentos, que sentimentos são pesados. Ele pesa mesmo. A gente olha para as pessoas e a gente vê que a pessoa está andando meio que para baixo, né? Ela está pesada, os sentimentos estão ali, as oprimindo, pesando sobre ela. E o que Deus quer nos mostrar com isso, amados? Que nós temos o poder de converter todos os sentimentos. Os ciúmes, pessoas que muitas vezes são carregadas dos ciúmes, ela não pode ver ninguém chegar perto do cônjuge, ou do namorado, da namorada, do filho, da filha. Quer dizer, a pessoa ela vive pesada desse sentimento dos ciúmes. Ela não vive bem, ela não deixa os outros viver bem por causa do peso dos sentimentos sobre elas. A angústia, pessoas que vivem angustiadas, né, as depressões, os problemas emocionais que têm acontecido. O medo, pessoas que têm medo de tudo. Algumas pessoas não saem à noite porque têm medo. Algumas não conseguem tirar o carro. Eu já tive membros na igreja em que a pessoa tinha um carro, tinha habilitação, mas tinha medo de sair com o carro da garagem. Peso, amados, dos sentimentos sobre ela. A raiva, quantas pessoas que qualquer coisa ela estoura, ela é fácil para ficar com raiva, sente rejeição, às vezes ela nem mas ela tem esse sentimento forte no coração dela, e ela passa, de repente o pastor está distraído, com a cabeça cheia, com o irmão, e passa, não cumprimenta, e ela já acha que todo mundo a rejeita.
ninguém me dá atenção. Não é os outros, mas é ela que tem esse sentimento. O sentimento está pesando sobre ela. O desprezo, tão ruim ser desprezado, não é, amados? Mas às vezes tem um grupinho de pessoas, aí ela vê alguém olhar de lado e de repente voltar de volta, ela pensa que as pessoas estão de repente a desprezando, não só rejeitando, não é? Mas assim com desdém mesmo, com desprezo. E ela vai se sentindo cada vez mais dominada e pesada por isso. A insatisfação, seja por questão de trabalho ou questão de família, ela consegue ver os outros bem, e ela olha para ela e ela vive insatisfeita, querendo as coisas, não conquistando. Então o peso da insatisfação sobre a vida dela está ali. A inferioridade, ela se acha sempre mais feia, ela sempre se acha a pessoa mais desqualificada, menos inteligente. São os sentimentos que dominam. E eu digo, isso daí muitos de nós, mesmo na casa de Deus, sentimos isso. Inferioridade, sentimos achando que não somos tão bons. Os homens de Deus disseram isso, né? Minha família é mais pobre, eu sou mais fraco, como o Senhor vai me escolher? O ódio, algumas pessoas são dominadas pelo ódio. Uma certa vez, na cidade de Cajamar, uma pessoa veio lá, era familiar do membro, ela dizia, olha, eu tenho um ódio do prefeito, porque ele me mandou embora, ele me demitiu. Ela tinha ódio. Quer dizer, e tem pessoas que têm ódio, seja por um motivo ou por outro, às vezes até uma questão não é justa, mas é algo que dá até para entender. Alguém que perdeu um familiar de forma de uma forma violenta, e a pessoa de repente conhece o criminoso, conhece quem tirou a vida, às vezes a pessoa tem esse ódio, ela guarda, ela alimenta esse ódio daquela pessoa. Ela talvez sonhe com aquela pessoa sendo ferida, sendo machucada, para que o ódio dela venha se dissipar. Todos esses sentimentos vão pesando sobre a vida das pessoas, amados. A vingança, não é? No caso aí a vingança, como citei. E o último aqui que eu vou citar, o prazer com a dor do outro. Há muitas pessoas que têm prazer no sofrimento alheio. Porque como ela não tem prazer, ela não quer que os outros tenham. E nisso ela tem uma amenização do seu sofrimento. Ela diz, o outro está sofrendo também, é como se amenizasse a dor dela. Então a pessoa está tão pesada de tantos sentimentos, ela está tão dominada, que na verdade ela hoje tem até prazer com a dor e o sofrimento alheio. Mas queridos, esta mensagem é para dizer o quê? Assim como o texto que lemos em João, que diz que a tristeza se converteria em alegria, eu creio, Deus está dando esse poder para nós. Nós não temos o poder de converter outra pessoa, podemos ajudar na conversão de alguém. Eu creio, já participei da ajuda, da conversão de muitas pessoas, e sei que muitos aqui também cooperaram e cooperam para a conversão de muitos, mas nós nunca convertemos uma só pessoa, porque não temos esse poder. Quem faz isso é o Espírito Santo. Mas você tem o poder, e eu creio que esse poder infelizmente não tem sido usado, e esse poder é de converter o sentimento. Então a partir de hoje, querido, querida, se você é dominado pelo ciúme, converta esse sentimento do ciúme em segurança. Se você tem aí e está sendo dominado pela angústia, comece agora a converter a angústia em paz, converta o medo em coragem, converta a raiva em empatia, converta a rejeição em aceitação, converta o desprezo pelo apreço. Amados, vai convertendo esses sentimentos que estão aí no seu coração. Se você está aí dominado pela insatisfação, converta ele em satisfação. E o que eu estou dizendo aqui, não é que você vai mudar a situação para que depois tenha mudado o sentimento, não, amados. O que estava acontecendo com os discípulos no tempo de Jesus era o seguinte: Jesus está dizendo, olha, o mundo vai se alegrar e vós vão se entristecer. Mas a vossa alegria se converterá em alegria, a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas não era a situação que ia mudar, mas era eles que iam compreender que teriam o poder de mudar. Porque o mundo sempre foi o que é. Se nós dependermos das situações para nós termos
alegria ou tristeza. Não é assim que funciona. É nós quem dominamos. É nós quem temos o poder. Amados, ainda que o ódio esteja aí no seu coração, converta esse ódio em amor. Se você está cheio de vingança, converta essa vingança em perdão. E principalmente, se você até hoje tinha prazer no sofrimento alheio, para que isso amenizasse a tua dor, comece agora a ter satisfação, prazer pela alegria do outro. E isso vai abençoar a tua vida. Isso vai fazer parte da mudança de vida em você. Eu quero que todos se coloquem de pé. Eu poderia seguir aqui, mas eu não vou seguir, eu só vou convidar você a fazer uma análise. Como está o seu caráter? Porque uma pessoa com um forte caráter, com um caráter firme, ele não vai se deixar dominar por esses sentimentos. Ele não vai se deixar ser dominado pelas situações. Porque as injustiças que acontecem, elas nos forçam a ser diferentes. Elas querem nos fazer diferentes. E esse mundo trabalha todos os dias para nos converter para pior, nos piorar. Mas você tem o poder, você tem a capacidade de Deus de mudar isso, amados. Então, se há alguém aqui nesta noite que diz assim, olha, eu estou arrependido, arrependida de algo que fiz, ou eu olhando para o espelho simbolicamente, não é? Você diz aí, olhando para mim mesmo, eu percebo que eu preciso mudar o meu caráter. Eu preciso mudar quem eu sou. Eu preciso ser uma pessoa melhor, dominar os sentimentos, dominar a mim mesmo. Se você compreendeu esta mensagem e diz, eu estou arrependido, arrependida, dê um sinal com a sua mão direita. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Eu quero que você saia daqui com um caráter forte, um caráter firme, uma condição de converter os seus sentimentos. Eu não vou insistir. Eu acredito que quando a pessoa ela compreende, ela sai até do lugar, se for o caso, e vem diante do altar e reconhece isso. E eu vou orar por você, eu vou abençoar a sua vida. Eu vou pedir para que, assim como eu tenho lutado, eu creio, eu tenho conseguido vencer, você também vai conseguir vencer. Nós seremos como Daniel, não seremos como Judas. Se há mais alguém, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Será que o seu caráter não precisa ser melhorado? Eu não estou dizendo que você é muito mal, não. Porque todos nós somos sensíveis aos sentimentos. E tem sentimentos que em algumas épocas são tão fortes, que até o mais santo dos homens, ele se submete aos sentimentos. Você quer ver um exemplo? Elias, homem de Deus, quando se faz sequer um aferidor de medida no Novo Testamento, se lembra de Elias no Antigo Testamento, homem que pedia fogo do céu, homem que vencia os seus inimigos, e aí ele está tão pesado com os sentimentos, que ele está debaixo de um zimbro, e pedindo em seu ânimo a morte. Então isso não é para ímpio não, querido. Isso é para servo de Deus. Essa palavra é para quem serve a Deus e que está percebendo, olha, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor do que eu era ontem. E Deus vai te fazer uma pessoa melhor, mas Ele vai contar com você. Eu até peço, se você pode, se ajoelhe comigo, eu vou se ajoelhar com você. Você que está aqui à frente, se quer, se puder, se ajoelhe aí, é um ato de humildade. Vamos pedir para Deus, que Deus nos ajude em meio a essas lutas que enfrentamos. Se mais alguém no lugar aí quiser, venha. Você que está aqui diante do altar, declare comigo, diga assim, meu Deus, eu vou fazer diferente de Judas Iscariotes. Ele pecou, ele errou, mas não reconheceu os seus erros. Eu estou aqui para reconhecer as minhas falhas e pedir perdão, seja um pecado,
seja uma falha, pequena ou grande, qualquer sentimento que dominou meu coração, eu agora quero convertê-lo em nome de Jesus. Continue aí orando. A igreja estende as mãos em direção a essas vidas. Vamos orar para que quando elas se levantarem, elas estejam mais fortes do que elas vieram aqui, muito mais capazes de enfrentar os sentimentos, os pesos que esse mundo nos impõe. Senhor Deus, junto com esta igreja, eu oro por estas vidas que estão diante do altar. E nós muitas vezes somos dominados pelos sentimentos. Algumas vezes somos cegados pelos sentimentos. Mas agora nós estamos orando e pedindo, molda o nosso caráter. Que sejamos como Daniel, meu Deus, ainda que lançados na cova dos leões, vamos permanecer firmes e fortes na Tua presença. Opera, Senhor, de uma forma especial. Cura, liberta, restaura. Nós sabemos que lá fora e até dentro da igreja, muitas pessoas até tirando a própria vida devido aos sentimentos maus que os dominam. Mas agora, nós estamos aqui sendo curados, recebendo o remédio do céu para dominar os sentimentos e sermos melhores a cada dia. Eu abençoo, Senhor, todos os que ficaram no lugar, porque a cada dia nós somos provados e nós queremos ser melhores. Pedimos o Senhor, nos ajuda, mas sabemos que esta é a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe.